nosso último. Hoje é o nosso último encontro, tá bom? Dessa série agora, que estamos tratando sobre o fruto do Espírito, não é? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, não é? Tem dias que para a gente é bem agitado. Você sabe que existem dias que são mais agitados do que o outro. A gente não tem controle sobre aquilo que a gente planeja, não é? Por isso que o coração tem que estar bom e a gente tem que encarar enfim, você está caminhando e aí, não é? Então, hoje foi um dia fantástico para mim, foi sensacional. Mas eu estou muito feliz porque venci as tarefas de hoje e pude estar aqui com você tratando desse assunto tão importante. É o nosso último encontro, então que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero começar lendo o nosso texto base, que está em Gálatas, Gálatas, e aqui eu vou precisar de um pouquinho de sabedoria aqui para... Ok? Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O penúltimo gomo dessa mexerica, e é assim que nós temos tratado, não é? A uva, não é? Desse cacho de uvas, e assim temos falado, inclusive tinha até aqui um cacho de uvas aí, ó, por isso que eu deixei um cachinho de uvas aí para vocês também darem uma olhada, e é uma forma de representar também o fruto do Espírito. O penúltimo é a mansidão. Mansidão, não é? Ela pode ser entendida como brandura, como suavidade, humildade, tolerância. Esse fruto, ou essa característica do fruto, que é a mansidão, ela basicamente, vamos dizer assim, capacita você para duas coisas. Primeiro, a ter humildade em relação a si mesmo. E segundo, serenidade para com as outras pessoas. É você se ver como você é, nem menos, nem mais. Olha, o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de mostrar para a gente quem nós somos. Isso é simplesmente fantástico, é maravilhoso. Portanto, mansidão é a capacidade de você, assim, não se achar, né? Na nossa linguagem comum, você vai entender, não é? Mas também de não ter aquela baixa estima. Porque esses dois são extremos. Uma é a pessoa não se dar conta de quem ela é e ela se achar o máximo, não é verdade? A gostosura, a cereja do bolo, não é? E a outra é justamente o contrário. A pessoa não entender e não conhecer quem ela é de verdade e ter a sua estima lá realmente nos níveis mais baixos. Eu diria que, de maneira bem simples assim, o mundo está tão bipolar que a coisa está normalmente assim. Ou a pessoa se acha a mais gostosa que existe, né? A última bolachinha do pacote, ou ela está com baixa autoestima, se achando o último dos mortais. É assim que eu classifico o mundo hoje. Daí você vê a importância da mansidão, que tem como, em si, como característica, a capacidade de entender a si mesmo, de compreender a si mesmo, para então compreender e agir com relação ao outro. Então, a mansidão parte do conceito que você tem sobre você mesmo. Pessoas que realmente enxergam o seu interior reconhecem que são falhas, e reconhecem que são falhas, não irão agir com agressão
quando estão diante dos erros dos outros, pois elas sabem que também possuem a mesma natureza. Essa é uma das grandes características de você conhecer a você mesmo. Quando você vê o outro cometendo erro, inclusive contra você mesmo, entendeu? Você age com mansidão, porque você conhece a você e sabe que, guardando as devidas proporções, sem querer ofender ninguém também, nós somos todos farinhas do mesmo saco. A mansidão faz você levantar de manhã e falar assim: olha, eu sou filho do Deus vivo, o céu é o meu lar, Deus é o meu Pai. Eu tenho lutas, tenho dificuldades, eu tenho pecados, tenho problemas que terei de enfrentar, mas vai dar tudo certo, porque a palavra dele me garante isso. Ele vai comigo. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso. Vai dar certo. E dar certo, nós já temos falado bastante aqui, não é que vai dar do seu jeito, mas vai dar do melhor jeito, porque ele tem o melhor para a gente. Então, a mansidão tem a ver com esse sentimento, com essa convicção, com esse posicionamento no mundo espiritual, diante de Deus e diante do seu próprio espelho. O manso sabe quem ele é, sabe quem é Deus e sabe qual é a missão que tem que cumprir aqui na terra. Não tem como você alcançar a mansidão se você não souber disso. Se não souber, provavelmente vai viver em crise. Porque enquanto você não responder essas perguntas, quem é Deus? Quem eu sou? Qual é a razão da minha vida? Que são as perguntas, né? Essas perguntas que todo mundo faz, você terá dificuldade de agir e reagir com mansidão, porque você provavelmente não vai alcançar a felicidade. Felicidade, claro, você sabe, né? Mas só para lembrar aqui, nós já falamos, né? A alegria do Senhor, a felicidade, não é você fazer uma viagem de férias. Na verdade, eu nunca vi ninguém voltar das férias e dizer assim, ó, por causa das minhas férias, o fruto do Espírito entrou em mim e agora eu estou paciente, manso. Eu nunca vi ninguém voltar das férias, nem estou dizendo porque a gente vai sair de férias daqui a pouco, não é? E às vezes a gente sai de férias e falta de mansidão acaba com as nossas férias, não é? Eu nunca vi ninguém voltar de férias e dizer, agora eu estou com shalom, não é? A pessoa volta, se não for manso, não volta com shalom, não. Volta só com as contas para pagar, não é? E aí são 12 meses de irritação até as próximas férias. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o fruto do Espírito, a mansidão, ela qualifica você para viver e aproveitar os seus momentos intensamente com relação a você mesmo e com relação ao próximo. Pessoas que não são mansas, elas reagem de maneira irritada e agressiva com aqueles que erram contra elas, pois só conseguem enxergar o prejuízo que sofreram. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão, claro. E também a nossa única esperança de transformação. Olha o que ele vai dizer em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer assim, além disso, Paulo, e é Paulo dizendo, na verdade, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, ou seja, Cristo é manso e faz o bem, porque ele é bom. Tudo isso nós já sabemos o que significa. Eu, que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Olha só, essa é também uma
qualidade, a mansidão é uma qualidade exaltada nas bem-aventuranças, uma qualidade do caráter daqueles que haverão de herdar a terra. É o que nos diz Mateus capítulo 5, versículo 5. Olha só, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Portanto, só no Espírito Santo, queridão, querida, a hora que você entender, a hora que eu e você entendermos que a caminhada cristã é uma experiência diária com o Espírito de Jesus, vai parar, eu e você vamos parar de tomar toco da vida e de sofrer de segunda a segunda. A manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida leva a nossa vida para um outro patamar, inclusive nas nossas relações interpessoais. Você não será feliz por um evento que vai acontecer, portanto. Na verdade, a razão pela qual eu e você podemos e devemos ser felizes e viver de maneira adequada com os planos de Deus é porque o evento já aconteceu, então não tem que acontecer nada mais. Já aconteceu. Foi a morte e ressurreição do Filho de Deus. Agora, viva essa vida, viva essa caminhada com o Deus vivo que está conosco. E ele nos dá esse fruto, cuja uma das suas características é a mansidão. E outra coisa que o manso tem, uma atitude de serenidade, não é? É a pessoa serena, é a pessoa boa, não é? Com relação às outras, você vê que a pessoa não se irrita, não é? As pessoas não determinam, portanto, o que você vai fazer. Sabe por quê? Porque você está em paz consigo mesmo. Mansidão traz isso para dentro de você. Então ninguém vai tirar você do sério, não é? Ninguém vai tirar você do sério, ninguém vai avacalhar você. Você está em paz. Você é manso. E isso realmente dá qualidade de vida para a gente. Uma pessoa que tem os frutos, ou o fruto do Espírito, gente, não será governada por nada. Não será governada por nada de fora. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo em ação, crescente, toda a força, todo o governo virá de dentro. Portanto, ela tem controle de si. O mundo pode desabar, que ela está de boa. Eu não sei se você já conhece gente assim, não é? Eu já conheci pessoas assim, não é? O mundo está acabando, não é? E a pessoa está lá, a pessoa está tranquila. Então, não é que a pessoa não chora, não é que a pessoa não tenha problemas, não é que a pessoa não passe lutas, não, mas é que essas questões, essas vicissitudes, essas contrariedades, essas dificuldades, não vai determinar a vida dela. O manso, eu diria que o manso é aquela pessoa assim que não é, o semblante dele não muda, né? Isso é o meu jeito, isso é o meu jeito de perceber, não é? Manso, não, olha, o rio está correndo para baixo, rapaz. Deu meia volta, agora a água está correndo para cima. Quer dizer, a pessoa que encara qualquer adversidade, qualquer situação, quer seja ela boa ou ruim, não é? Porque eu acho que o manso também não é aquele que vira 20 cambalhotas, solta 200 fogos, não é verdade? Faz uma festa para a Ponta Porã inteira. Eu acho que o manso é aquele que vai no equilíbrio, que encara as coisas com serenidade. Esse fruto do Espírito está em atividade na vida daqueles que não pensam alto a respeito de si mesmo. Não é a questão da inferiorização da pessoa,
não é? Mas é a pessoa que age com humildade, que considera os outros superiores a si mesmo. Aliás, este é um dos versículos, não é, mais difíceis de obedecer. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, é impossível obedecer isso aí sem mansidão. Não é que é difícil, é impossível. Mas é um mandamento bíblico, no sentido de que as suas necessidades e interesses devem ser consideradas depois das necessidades dos outros. Veja bem, mansidão, entretanto, não é passividade. É porque, de repente, não, cara, aquele sangue. Mansidão não é sangue de barata. É uma expressão grossa, mas acho que você vai entender, né? Mas não é ter o sanguinho de barata, não. Não devemos confundir mansidão com passividade, com inércia, com acomodação, com zona de conforto, diante do quê? Diante das injustiças, não é? Em muitos momentos, a Bíblia relata que Deus se ira diante dos pecados e das injustiças terrenas, pois nós devemos também sentir a ira ou a ira de Deus com as coisas que também iram o coração de Deus. Por isso que Efésios, capítulo 4, versículo 26 vai dizer o seguinte: irai-vos e não pequeis. Uai, mas como assim, pastor? Manso fica irado? Sim, senhor. Manso é o tipo de cara, o tipo de gente, o tipo de homem, de mulher que fica uma fera, não é? Irado contra as injustiças. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o manso, claro, recebe o convite, assim como o próprio Jesus agiu, de não olhar as injustiças terrenas, de não encarar o pecado com aquela passividade, com aquela cara de paisagem, como eu costumo dizer, né? Encarou o pecado, carinha de paisagem, não, não. Contra a injustiça, contra aquilo que é ruim, contra a mentira, ou seja, contra o pecado, contra as obras da carne, irem. Podem ficar irados. E essa ira não é aquela que é fruto de uma raiva, mas é a ira que é fruto da indignação, da insatisfação, do inconformismo com aquela injustiça, com aquele pecado, com aquele direito que é negado, e por isso que a Bíblia diz que você pode ficar irado, sim, porque Deus ira, Deus tem ira contra o pecado, contra coisas que é ruim, ok? Então, eu acho que a nossa oração com relação à mansidão no na nossa vida, ela deve ser assim: olha, Deus, me dá mansidão. Eu acho que eu e você precisamos pedir: Deus, me dá mansidão, me ajuda a desenvolver a mansidão, me dá a capacidade de pensar em mim mesmo, de pensar de mim mesmo aquilo que eu sou. Olha, gente, nós somos pessoas maravilhosas. Nós somos filhos de um Deus Altíssimo. A Bíblia diz que somos como meninas dos olhos de Deus, não é? Mas isso é por pura misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para o nosso lado, para o nosso semelhante, não existe absolutamente nada que nos faça, que nos promova acima dele, de qualquer pessoa. E quando nós nos comparamos e amamos as pessoas, e aceitamos as pessoas, e agimos com mansidão, agimos com leveza, como fruto de mansidão, porque somos mansos. Isso, essa atitude boa, essa atitude linda e serena com relação ao meu próximo, faz de mim uma pessoa bonita, faz de mim uma pessoa linda. Eu acho que essa tem que ser a nossa oração.
não é verdade? Me faça entender aquilo que eu sou e me dê uma atitude boa, me dê uma atitude serena, me dê uma atitude bonita com relação ao meu próximo. Me ajude, Senhor, com a mansidão do seu espírito, ok? Bem, o próximo fruto, que é o último fruto, é o domínio próprio. Eu já falei em lições anteriores que esses frutos, na verdade, eles são transversais, não é? De alguma maneira, eles estão interligados entre si. Bom, o último fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu acho que sem domínio próprio, você não consegue ser manso. Consegue? Ai, não consegue, né? Bom, olha que interessante. A alegria é algo realmente para você, não é? A alegria é algo que você sente. É um presente que Deus dá para você e a alegria, como fruto do Espírito, enche o seu coração de regozijo. Agora, o domínio próprio é uma característica do fruto que se destina a você individualmente. Ele não tem relação com ninguém. O domínio próprio é também para você em relação a você mesmo. O domínio próprio é o seu autocontrole. E algumas versões dizem assim, é a temperança, né? É o tempero. É o tempero que você coloca na sua vida para dar gosto, para dar sentido, não é para dar direção à sua vida. Ele se põe, ele se opõe, o, o domínio próprio, a temperança, o autocontrole, ele se opõe às obras da carne, que tem sempre a sua base justamente na perda do controle próprio. Onde é que as obras da carne começam? Sejam lá os vícios sexuais, sejam os outros excessos, como aparecem lá naquela lista, né? E ali a gente vê bebedeira, a gente vê glutonaria, a gente vê inveja, dissensões, enfim, tem uma lista grande ali de coisas, mais inclusive do que o próprio fruto do Espírito, não é? É o domínio próprio, que impede que as obras da carne dominem sobre você. O domínio próprio é você no controle de você. Veja que interessante, gente. Esta é uma semente, assim, o fruto do Espírito, né? Nós já aprendemos isso. É uma semente, é o fruto, é aquilo que Deus nos dá. Ele coloca dentro da gente, vem no pacotão da salvação, da nossa experiência com Jesus, e a partir do nosso empenho, porque a salvação, assim, em termos objetivos, a salvação é de graça, mas o crescimento, a maturidade espiritual, não é? O caminhar conforme Efésios 4:13, até a gente alcançar a estatura do varão perfeito, é uma construção. E eu diria a quatro mãos, vou chamar assim a quatro mãos. Eu, com as minhas duas, e o Espírito Santo comigo, me aconselhando, me ensinando, me ajudando. Então, ainda vai depender das nossas escolhas. Por isso, que se a gente resistir, o que a Bíblia fala? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Eu acredito que o domínio próprio é uma resistência, é a força contra a nossa natureza. Aliás, a nossa natureza já estava lá, o negócio estava tudo perdido. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, mas de repente, gente, começou uma revolução e nós temos uma arma poderosa para vencer. Este que usurpou, não é verdade, a nossa vida através do pecado. E aí nós temos um encontro com Cristo e ele nos aparelha, ele nos instrumentaliza, ele, meus irmãos, nos coloca armas suficientes para a gente ser vitorioso e nos ajuda, inclusive, nessa batalha. Mas sempre é uma escolha minha, sempre é uma escolha sua. Então, o domínio próprio é você no controle, é você com a mão no gatilho, contra Satanás, contra as obras da carne, contra a sua própria natureza. Queridão, querida,
Eu não preciso nem falar, né? Eu fico impressionado, eu não sei se isso acontece com você, como é que a palavra de Deus mexe com a gente. Você está levando a vida numa boa, você está tranquilo, né? Eu já testemunhei isso, né? Que às vezes a gente vai para o nosso retiro Vida Vitoriosa, você vai, você chega lá, fala, faça uma lista daquilo que você quer deixar, daquilo que você precisa abandonar, faça uma lista aí daquilo que realmente na sua vida não agrada a Deus. E aí é difícil, rapaz, você fazer aquela lista, não é? Quando você chega, aí você fica lá 2, 3 dias estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, quando a gente volta, não falta papel. Me dá mais uma folha aí, porque à medida que você vai sendo confrontado pela palavra de Deus, a palavra vai jogando luz, e você vai entendendo melhor. Então, a gente vê que o domínio próprio, de verdade, é a razão pela qual nós cedemos às obras da carne, não é? E domínio próprio vai fazer você controlar, por exemplo, o WhatsApp. Que é isso, pastor? É verdade. De repente você vai falar, não, o pastor vai falar sobre sexo, né? Porque sexo, tal. Gente, eu acredito que faz muito tempo que está mais fácil dominar as questões de sexo do que o WhatsApp. E quando eu digo sexo, tá? Eu estou tratando de uma maneira geral das nossas vontades, as nossas paixões carnais. E quando eu estou falando WhatsApp, eu estou falando dessa tecnologia que tem feito a gente tirar dos olhos os olhos do outro. Olha, honestamente, os pecados que estão sendo cometidos por falta de domínio próprio contra si mesmo e contra o outro por causa da tecnologia, não é? Gente, é o plim-plim não posso falar que é o plim-plim do capeta, porque o capeta não está com essa moral toda, não, mas você está entendendo aí, não é? É o dia inteiro, não tem domínio. Ó, e a pessoa fica, né, ela fica lá, bom, não tem domínio diante do que olha, diante daquilo que propõe a internet, não tem domínio daquilo que fala, não tem domínio dos seus pensamentos, não tem domínio do que come, não tem domínio do que compra, não tem domínio para dormir, não tem domínio para acordar. Ela não tem domínio. Ou seja, o corpo que nós recebemos, ele já vem carimbado com a nossa natureza. E nessa batalha, o que acontece? O corpo pede, a mente sugere, já está fazendo. Então, olha só onde é que o domínio próprio vai atuar aí, para vocês verem a importância desse fruto e dessa capacidade intrínseca, dessa capacidade natural que Deus dá a você quando você conhece Jesus Cristo. Então, você pode controlar esse lance aí. Pode sim. Sem domínio próprio, não tenha dúvida, você é um desastre anunciado. Ponto. Então, segura firme aí um tempo, né? Segura um tempo, segura 2, né? A gente vai andando, não, aleluias, glória a Deus, eu consegui, faz 3 meses, faz 4 meses, mas daqui a pouco, cadê? Porque o primeiro, cadê? Porque o primeiro que aparecer, na verdade, na minha vida, enfim, você já sai com aquela camiseta assim, vem em mim que hoje eu tô facinho. E não estou falando só de alguns aspectos, não é muito, embora a frase possa nos conduzir ao pensamento que eu estou falando em determinada área, não, mas é toda a área da nossa vida, não é? Às vezes a gente vê, não estou falando aqui, eu sei que existem pessoas maravilhosas fazendo esse trabalho, mas eu já vi muita gente dizendo o seguinte, olha, pastor, não adianta entrar nesse ramo de trabalho, porque ali é um antro de maldade. Não tem como você sobreviver, por exemplo, eu já ouvi falar, não estou falando mal contra a política, tá bem? E nem contra político, absolutamente, porque né, a política mesmo, você faz política da hora que você levanta escovando os dentes, até agora estamos fazendo política aqui. Mas eu já vi gente falando, pastor, aquilo lá é um antro, aquilo não é, gente criticando alguns ambientes que poderia ser ambientes da política, porque eu estou me lembrando da pessoa que falou isso, ou não.
dizendo o seguinte: não adianta, a gente não resiste. Ou você vai e morre, eu não concordo com essa ideia, mas para você entender a nossa luta. Ou a gente vai e morre na proposta, ou você não tem futuro, não é? Então, o autocontrole é aquele que faz você resistir qualquer tipo de pressão. Não é por um tempo determinado. Por isso, gente, que não tem a ver conosco. Porque, acredite, eu e você, a nossa natureza, acho que foi Rick Warren que falou isso, me lembro disso agora, que a nossa natureza é igual assim, é igual um bote, um barco com aquele motor, tá? Você entra no rio, e você quer atravessar o rio, quer ir lá para o Porto Seguro. Só que o barco, ele está com leme torto. Ele está com leme torto. Então, o que você faz? Você usa da sua boa vontade. Você liga o motor, tá? Pega ali vou chamar aqui no timão, vamos chamar de timão daquele barco, e você puxa até ajustar o leme. Só que às vezes a jornada é muito grande. Às vezes você tem que cuidar de outras coisas. Às vezes o seu olhar e a sua atenção pode estar em alguns outros detalhes na sua viagem. Quando você larga o timão, quando você larga o controle ali, o que acontece? O leme volta para o seu estado original e você começa a dar voltas. Então, o Rick Warren diz que se nós não tivermos, por exemplo, o fruto do Espírito Santo, estamos falando do autocontrole, é assim. Não adianta ir na força, não adianta ir no peito, não adianta ir na teimosia, porque mais cedo ou mais tarde você cansa e começa a dar voltas. Então, o autocontrole não é assim uma autoimposição, não é? Autocontrole não é aquela abstinência pura e simplesmente. Acredite você, acredite. A proposta do Espírito Santo para mim e para você com relação ao autocontrole é o Espírito Santo nos fazendo livres para ter domínio sobre tudo, livres. Livres é viver com moderação e abstenção por amor a Deus, por amor a você mesmo e por amor ao outro. Olha, gente, o apóstolo Paulo que dizia, né? Eu subjugo a minha carne, eu boto a minha carne no chão, na verdade, conquanto que eu agrade o meu Senhor. Enfim, a gente vê algumas expressões do apóstolo Paulo falando sobre a sua vida, os valores que ele acabou, à medida que foi maturando, amadurecendo, falando sobre a sua vida, a gente vê como ele realmente tinha o controle da sua vida. Então, domínio próprio é saber possuir e direcionar a vontade, os sentimentos e o corpo com a sabedoria divina. É uma dádiva de Deus. Eu diria, né? Diria não, já ouvi dizer, né, que o mundo existem 3 tipos de homens: aqueles que andam de 4 como animais, procurando satisfazer a todo custo as suas necessidades latentes e presentes, ou seja, o seu corpo manda em sua alma e em seu espírito. É o corpo que está no comando. E existe um outro tipo de homem que rastejam movido por seus sentimentos, ou seja, a sua alma. Um é o corpo, outro é a sua alma, que domina o seu corpo e o seu espírito. E existem os homens que andam em pé, homens e mulheres que andam em pé, lúcidos e completos. Eles controlam, eles se controlam pelo Espírito. E através do Espírito Santo de Deus controlam o seu corpo e a sua alma. Os homens que andam em pé são aqueles que de fato possuem o domínio próprio. Claro que Jesus é o nosso maior exemplo de autocontrole. Nos evangelhos estão registrados muitos episódios em que ele deixou de lado a sua fome. Teve um momento que ele deixou a sua autodefesa.
Teve momento que Jesus venceu a sua irritação, a sua tristeza, para fazer a vontade de Deus. Olha só, você se lembra da ocasião em que ele deixou de comer, quando evangelizava lá em Samaria. João, capítulo 4, versículo 31, fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, João capítulo 4, versículo 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe disseram, lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, não é? E o que ele vai dizer? Porém, ele lhes respondeu, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Não é? Olha só, autocontrole de Jesus sendo manifestada aqui. Na sua tristeza, né? Ou seja, Jesus Cristo triste, sim, lá no jardim do Getsêmani, em Lucas capítulo 22, versículo 42, olha só o que ele vai dizer. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, isso é controle, gente. Isso é controle. Nós podemos admitir aqui claramente que era um momento muito duro para Jesus, você sabe disso. Mas ele, por um momento, não é? Eu sei que isso que eu vou falar agora cabe a discussões de natureza teológica, mas eu acredito sim que Jesus, como homem, vivendo toda aquela pressão, por um momento ele falou, será que dá para passar aí, Pai? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele voltou para o status original rapidinho. Isso é controle próprio, isso é domínio próprio. É disso que nós estamos falando. O Espírito Santo está dizendo que ele nos dá isso. Você sai de casa, meu amigo, vou fazer, hoje eu acabo com tudo, eu vou chegar lá, eu vou destruir. No meio do caminho, você é tocado pelo Espírito Santo e você tem sensibilidade. E naquela batalha, você tem alimentado o Espírito, você muda. Você muda. Olha só, o sofrimento de Cristo na cruz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, ele vai dizer o seguinte, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha, que coisa linda essa palavra. Aqui Jesus Cristo, tanto é que Jesus Cristo olha, né, na cruz, não é? Isso é mansidão, né, gente? Presta atenção. O pessoal passando e dizendo, ei, você disse que ia salvar o mundo, não salva nem você mesmo? Ah, se você disse que desce dessa cruz aí, rapaz. Mas você falou que, cadê o templo? Você não falou que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruir? A Bíblia diz que o pessoal passava e dizia, meneava a cabeça. Era qualquer coisa do tipo assim, ó. Imagina, sabe o que Jesus falou? O pai, o negócio é o seguinte, se esse pessoal tivesse noção, eles não iam fazer isso de jeito nenhum. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles não sabem, pai. Eles não sabem. Então, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que ele estava com domínio próprio, meus irmãos? Porque quando dói, a gente vira um leão, não é verdade? Olha, as penitenciárias, elas estão lotadas de gente que não teve domínio próprio, no momento atirou na outra pessoa. Divórcios aos milhares aconteceram, porque no momento de perda de controle, falou uma palavra lá que não devia ter dito, acabou com tudo. O domínio próprio talvez seja desse fruto, do fruto, o mais necessário para nós nos dias de hoje. Que o Espírito de Jesus venha com esse domínio sobre os nossos olhos, sobre os nossos órgãos sexuais. Que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos presenteia com esse fruto, possa realmente vir sobre a nossa vida toda. Que você tenha domínio sobre o que compra, que você tenha domínio sobre o que fala, que você tenha domínio sobre o que pensa. Por isso, eu acredito que diante disso, essa deveria ser a nossa oração, um pedido do nosso coração. Espírito Santo, me dá um domínio próprio. Espírito Santo, eu preciso. Senão, na minha vida, o desastre será um fato. Me ajude hoje, me dando controle
domínio da tua parte sobre tudo o que eu já não controlo mais. Olha, eu quero encerrar dizendo o seguinte: o texto termina lá dizendo no versículo 23 de Gálatas, capítulo 5, o texto vai dizer o seguinte: contra essas coisas não há lei. Sabe o que significa isso? Sabe o que Paulo estava dizendo? Não é preciso pegar a Torá. Não é preciso recorrer à lei. Para quem está vivendo o fruto do Espírito, você não precisa ir lá, pegar a lei e dizer o seguinte para ele: escuta, aqui está escrito, não roube. Não é preciso falar isso, a pessoa sabe. Por quê? Porque ela ama aquela pessoa e é impossível ela lesar o outro. O compromisso dela é com Deus e consigo mesmo. Não cobice. Não, a Bíblia diz, não cobice, não cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, e quando diz a mulher do próximo, não cobiçar o que é do outro. Gente, impossível. Impossível. Eu, por exemplo, aqui, né, de uma maneira bem simplesinha, eu olhar o carro de alguém, a casa de alguém e falar o seguinte: eu quero o carro dessa pessoa para mim. Ah, eu quero. Vou fazer de tudo. Você sabe que isso existe por aí. Vou pegar. Vai ficar na mão. Vai ficar sem. Vai ficar à míngua. Sabe por que a gente não faz isso? Porque eu estou andando em amor. Estou andando em paz, é o shalom de Deus. Eu estou manso, eu estou alegre, eu tenho alegria da salvação no meu coração. Eu tenho bondade, a benignidade, eu não vou fazer o mal. Não há malignidade. O fruto do Espírito faz de você a pessoa mais linda que existe nessa terra. Sabe por quê? Porque vai te fazer parecido com seu mestre. Olha, o meu desejo, queridão e querida, servos do Deus Altíssimo, gente do bem, gente boa, é que em 2021, aliás, não, é que a partir de que você já esteja vivendo e desenvolvendo, não é, de forma maravilhosa em você o fruto do Espírito. Sabe, porque contra essas coisas não há lei. É só o cultivo do fruto do Espírito que põe fim às obras da carne. Então, por isso que eu comecei, não vamos falar sobre as obras da carne, vamos falar sobre o fruto do Espírito, porque um cancela o outro, joga luz. Não lute contra a escuridão, joga luz. E a última coisa, a simples presença do Espírito Santo em você não é a garantia do crescimento do fruto, do desenvolvimento do fruto, ok? Isso é importante. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, pastor. Isso não garante, porque o desenvolvimento do fruto depende de você. Assim como ter uma carteira de motorista não é a garantia de que você está dirigindo dentro da lei dos trânsitos, dentro das leis do trânsito. Ou faz de você um bom motorista. Assim como estar na faculdade de medicina não faz de você um doutor. Assim como o fato de você estar comendo um prato de comida não significa que você está bem nutrido. A simples presença do Espírito de Jesus, portanto, significa que você tem essas características desenvolvidas, mas você precisa desenvolvê-las. Qual é o conselho, então, que eu dou para você? É preciso que haja uma contínua aproximação do Espírito Santo. A Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Deixa eu compartilhar aqui com você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti. Eu sei que nós já falamos que dons e fruto são coisas diferentes, mas esse texto cabe para nós. Não despreze aquilo que tem em você. Você, queridão, querida, você já tem o fruto do Espírito Santo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Paulo estava falando para Timóteo desenvolver os dons e as habilidades que ele tinha recebido de Deus. Era isso aqui. Traduzindo, não é você que produz o Espírito Santo na sua vida. Logo, você também não produz o fruto, mas você pode aumentar ou diminuir
a intensidade desse fruto em você. Ninguém pode sair daqui e dizer assim, olha, a partir de hoje eu me autocoloco em mim mesmo o fruto do Espírito. Não, você não é o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo pôs mansidão em você, sabe qual é a sua parte? Deixar essa mansidão tomar conta de todas as áreas da sua vida. O crente peca e cede às obras da carne que estão vencendo na vida dele, porque o Espírito de Deus, muitas vezes, não está recebendo o devido cuidado no seu interior. O Espírito Santo de Deus, fortalecido em nós, vai nos fazer sobre as obras da carne, sobre a nossa natureza pecaminosa, vencedores. E nós seremos revestidos e cheios do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E quando ele habita em nós e desenvolve em nós, não há lugar para as obras da carne. Vamos orar pedindo isso a Deus. Mas primeiro eu quero orar por quem está hoje, talvez aqui ouvindo, não é? E entregando a sua vida ao Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque agora, em algum momento, você pode ouvir esse estudo, não é? E é bom dizer para você que não se pode ter o fruto do Espírito se nem o Espírito chegou na sua vida ainda. E o Espírito chega na vida de uma pessoa quando ele faz um compromisso com Jesus, recebendo Jesus Cristo no seu coração como o único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso, eu quero que você ore comigo agora. Vamos orar agradecendo a Deus, portanto, e pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai querido, as nossas fragilidades. Eu sei que talvez algumas pessoas precisam, neste momento, Pai, confessar publicamente o seu pecado, acreditar de verdade que o Senhor ressuscitou dos mortos, arrepender-se da vida e daquilo que está fazendo. E desta forma, Pai querido, convidá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes, o Senhor se propõe a nos salvar, não somente, Pai querido, da morte e do juízo, mas o Senhor também, pela bondade e misericórdia, pela ação do Teu Espírito Santo no nosso interior, se propõe a nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza ruim. Pai querido, das obras da carne que estão lá e que serão uma contraposição, Pai querido, serão adversário, o inimigo presente até o dia que nós deixarmos esse corpo, recebendo um corpo glorificado do Senhor. Por isso, Deus glorioso, que seja esta uma noite de salvação, que seja esta uma noite de cura, que seja esta uma noite de libertação, Pai. Porque, a bem da verdade, nós queremos amá-lo e servi-lo com o melhor que somos e com o melhor que temos. E é possível alcançar essa condição, não porque seremos perfeitos, mas porque estaremos em batalha constantes, ligados, fortalecidos pela tua presença, pela comunhão contigo, pela tua palavra, contra, Pai querido, as obras da carne, contra, Pai querido, as ciladas de Satanás, contra a nossa natureza pecaminosa. Que nós possamos, sim, para o nosso próprio bem, viver uma vida digna da vocação que fomos chamados. Olhando no espelho, Pai querido, reconhecendo o seu amor e misericórdia por nós, seguros de que somos o que somos. Não somos o que fomos por tua misericórdia. Não somos o que seremos quando um dia nos encontraremos contigo
nas nuvens e habitaremos para todos sempre nos lugares que o Senhor já preparou para nós. Mas que possamos, Pai querido, olhar e sabermos que somos o que somos. E no que somos, Pai, quando recebemos o Teu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, vem no pacote da salvação, este que nós estudamos chamado fruto do Espírito, que com as suas peculiaridades promove em nós, Pai querido, uma vida linda, bonita, uma vida parecida com a vida do Teu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome desse Jesus, esse Deus menino, que mudou de endereço, deixando os céus e vir habitar aqui entre nós, data que celebramos daqui uns dias. É no nome desse Deus homem que eu clamo, que eu rogo, Pai querido, que em nome de Jesus, a tua bondade e misericórdia, que todas as suas promessas, que os seus presentes, que os seus dons, que os seus talentos, Pai querido, e que o fruto do Espírito na sua plenitude se manifeste na vida, na família, Pai querido, nas relações, no trabalho, enfim, na vida toda de cada um dos seus filhos. É a oração que faço. E eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, gente, maravilha. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, por isso terminamos um pouquinho mais tarde também. Bom, antes de abrir o microfone, bom, como você pode ver, nós não faremos aquela formatura padrão de todas das nossas ocasiões anteriores, porque da outra vez nós reservamos um encontro só para fazer isso. Mas vamos festejar e agradecer a Deus, porque você faz parte desse grupo que está se formando hoje em mais um curso de formação espiritual, tá bom? Considere-se, não é verdade, vencido esse curso, e quando nós voltarmos para as nossas atividades normais, que eu nem sei como é que vai ser isso aí, né, gente? Ainda vamos ser como vai ser. Você vai estar qualificado para ascender a outros níveis na formação. Nós tratamos dessa ocasião do nível 2, que é logo depois do nível 1, que é os rudimentos da fé, que é o nosso livrinho Formação Espiritual, e são os primeiros passos no conhecimento que você vai dar, ou já está dando na sua vida com Deus. Dando e relembrando também, porque alguns de nós conhecem muito bem e já estão, claro, vivendo essas verdades. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês pela bondade, pela misericórdia, pela gentileza, pelo companheirismo. Quero agradecer também vocês pelos gestos de carinho. Eu recebo muitos atos de carinho de todos os jeitos, a partir de olhares, não é verdade? De palavras, recebo correções também. Eu fico muito feliz quando as pessoas ousam discordar de alguma coisa que tem a ver com a minha atitude, com o meu comportamento. Quando eu percebo amor nas discordâncias, meus irmãos, olha, então, eu sou tão feliz por você, né, participar, ser parceiro nessa batalha, né? E quero agradecer também, olha só, deixa eu ver se você está vendo. Olha, isso aqui é o tipo de coisa, meus irmãos. Você sabe que eu sou apaixonado por café, né? Pois é, ok? Muito obrigado pelo carinho. Isso aqui veio de Minas, mexendo com a minha mineralidade. Não é porque eu sou meio mineiro também. Meu pai é mineiro, minha mãe é baiana. É brincadeira. E a filha da Edith veio de Minas e a Lene Claes pediu para trazer. Então, obrigado, Leni, pelo carinho, tá bom? E eu estou mostrando isso aqui, tá bom? Não estou dizendo nada. O que eu falo é que eu recebo muito carinho de todos vocês, de todos os jeitos, e é isso que nós devemos, no exercício do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo, fazer uns para os outros, da maneira mais simples, até as mais complexas. Vamos amar e vamos manifestar o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas, que é isso aí, gente. Vamos ler juntos, então, para terminar a nossa
a nossa aula de hoje? Vamos, eu sei que você está na sua casa aí, se você puder ler, vamos ler juntos só o capítulo 22, temperança é o domínio próprio que nós estudamos lá. Vamos juntos, então? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que o Senhor possa abençoar você de maneira poderosa.